Muito boa tarde, galera. Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um TV Sunshine. E hoje a gente veio desvendar alguns assuntos dentro do Off Talk, que é o nosso quadro, né, mega especial. Então, no episódio de hoje, a gente trouxe três especialistas para falar sobre um assunto meio polêmico, né? A nova tendência de 2025 é o White Beauty, que seria uma beleza sofisticada, mas um lado natural. Queria que vocês se apresentassem, meninas. Vou começar. Eu sou a doutora Isabela Bueno, eu sou especialista em odontologia e estética, né? Trabalho com toda essa área de estética dental e também facial. Dou aula sobre isso também e para mim vai ser um prazer falar sobre esse tema que eu super amo e que faz todo sentido pro meu trabalho também. E você, Ana? Eu sou Ana Rodrigues, eu sou especialista em micropigmentação na área de sobrancelha e lábios e na parte de tratamentos. Eu sou a doutora Mariana Oliveira, biomédica esteta, especialista em harmonização facial e corporal, e também falar sobre esse assunto me encanta. Eu estou bem ansiosa. E é isso, gente, para descomplicar, né, esse assunto e trazer as dúvidas mais frequentes para ter um resultado de beleza natural, a gente vai começar então falando sobre a área dos dentes, né? Como o conceito de White Beauty se aplica no clareamento dental? Eu acredito que nos últimos anos a gente tenha vindo de uma era, falando da parte dentária, de muito exagero. Exagero até na questão do tom de branco, da tonalidade de branco, Nossa, né? vejo muito isso. Isso também por conta das celebridades, dos jogadores de futebol, tudo isso. E as pessoas parece que queriam cada vez mais branco. Só que existe um limite entre o branco Deca, que é o que a gente fala, né? Muito base sanitário, o branco impossível, e um branco que é natural. Só que em contrapartida, hoje as pessoas já estão mudando um pouco esse olhar, por conta da naturalidade. Então, até dentro da técnica de clareamento, a gente consegue dosar isso entre o que vai ficar mais natural, um resultado mais uniforme, mais iluminado, mas sem exagero. Que é exatamente esse conceito. Tá bonito, mas o que ela fez? É, tipo assim, nasci com os dentes assim ou não? Exatamente. E, por exemplo, a maioria das pessoas, no caso, querem aquele clareamento. Nossa, quero chegar Sim. lá, tá com os dentes reluzentes, né? Sim. Como que você lida com esse tipo de paciente? É interessante porque muitas vezes o paciente, ele chega às vezes com uma foto, com alguma referência, ou até com uma foto que tem filtro, né? Porque agora que o Aí Instagram complica mais ainda, né? que o Instagram, por exemplo, começou a limitar essa quantidade de filtros e tudo mais, mas já várias vezes o paciente, eu quero dessa forma. Só que é muito importante para o profissional alinhar essa expectativa, né? E conversar, até porque o resultado é muito individual. Cada um vai ter uma velocidade de resposta, vai chegar numa determinada cor, né? Então a gente precisa alinhar esses conceitos e que nem tudo é na realidade aquilo que os filtros trazem para nós, né? Então o pessoal fica com a expectativa lá em cima. E com essa expectativa às vezes irreal, na verdade, né? Sim. Acaba às vezes até se frustrando, Sim, né? sim. O Instagram, ele é às vezes nosso pior inimigo. Exatamente. Gera um pouco também da questão da comparação. É tipo aquela sensação que nem de pele. A pele perfeita não tem poros, não tem nada. Por quê? Porque você põe um Paris ali no Instagram, né? Tá tudo lindo, mas ninguém é assim na vida real. Né? E a pessoa fala, então não é possível ter isso. Não, não é. Nossa, é muito. Falando, né, agora, saindo do Kit Beauty, gente, mas os filtros do Instagram, ele traz essa sensação de comparação, né? Que eu vi, gente, tirou os filtros do Instagram, acabou, né? O pessoal ficou depressão total. O pessoal não pode viver sem filtro, mas a realidade é que a gente pode ter um resultado natural, Sim, com né? certeza. Mesmo sem filtros no Instagram, né, galera? Exatamente. E deixa eu ver, o que diferencia um clareamento dental bem feito de um clareamento exagerado? A gente tem alguns pontos importantes, como por exemplo, quando a gente faz uma técnica de clareamento nas pressas, sabe? Porque quer fazer uma ou duas sessões para um evento, eu falo muito que o clareamento é um tratamento. Então não é algo que eu faço uma sessão para um evento e tá bom. Não. Quando isso acontece, que aí vai muito do profissional ser habilitado ou não e ter esse bom senso, né? Quando isso acontece, a gente tem variação de cor, principalmente os caninos que tendem a ser mais amarelos, continuam mais amarelos, e os outros dentes clareiam em outra velocidade, então fica aquele dente meio manchado, ou a presença de manchas brancas também, que você desidrata o dente quando você dá um tiro de canhão ali de clareamento. Sim. Então você consegue perceber que isso não tá natural, que foi algum procedimento que não foi feito da forma correta. Ah, entendi. E até acaba desgastando mais ainda, né? Por exemplo, fez um clareamento mal feito, tá exagerado, a pessoa quer consertar,
Mas Não, a aí- gente tem até que esperar um tempo, É, né? dependendo do que foi feito, a gente tem que esperar um tempo, porque o que as pessoas mais precisam entender hoje é que a saúde e a estética, elas andam juntas. Então eu não posso ter uma super estética e deixar minha saúde de lado. Então as duas coisas têm que estar lado a lado. Se eu consigo fazer um clareamento bem feito, com o tempo necessário, eu estou permanecendo com saúde, né? Ou até aumentando a saúde. Assim como todos os outros tratamentos, né? É aquele negócio, por fora, bela viola, né? É. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. Sim. Gente, a gente tá aqui no France Café, Bauru. E vamos tomar um café, né? E eu também, assim, né, falando sobre... Ai, obrigada. Falando sobre... Obrigado. E quais são os benefícios de um sorriso natural para a mulher hoje em dia, né? Vamos voltar para esse lado mais feminino. Eu acredito muito que o sorriso, quando ele está iluminado, literalmente ele abre portas. E ele traz um ponto de luz para nossa face e muito essa sensação de rejuvenescimento. Porque de nada adianta eu ter um preenchimento labial, por exemplo, perfeito, um contorno lindo, um volume bonito e os dentes amarelos. Isso não traz um conceito de jovialidade, né? E os nossos olhos, eles estão acostumados com esse conceito visual de jovialidade como um todo. Então ele impacta muito na autoestima, na autoconfiança quando a mulher vai escolher uma cor de batom, porque se ela tá com o dente amarelado, dependendo da cor que ela escolhe, evidencia muito mais. Então ela consegue ter essa tranquilidade, essa paz na alma de estar bem de qualquer forma, de sorrir com segurança. Até hoje, que está muito na moda, você gravar vídeos, fazer lives, tem muito envolvido o trabalho de todo mundo. Então você tem uma autoconfiança em relação ao sorriso sem ficar dependendo dos filtros, que é o que a gente estava falando. Sim. E, por exemplo, um paciente chega para você, acabou de fazer um clareamento muito mal feito. Você, até fazer o clareamento de fato, novamente, tem que passar por um tratamento, né? Vai pelo menos uns 6 meses pra gente poder refazer. Então, galera, vocês estão vendo, né? Ou cuida e faz da maneira correta, ou acaba sofrendo duas vezes, né? Exatamente. E agora eu queria entrar no conceito do Kit Beauty também, né? White Beauty, que eu não sei como que fala esse nome. Esses nomes americanizados, assim, né? Beleza silenciosa, né? Beleza silenciosa. Vamos começar a falar mais fácil. Sutil, né? Qual a visão que vocês têm sobre esse conceito, né, dentro da harmonização? Bom, esse conceito, ele vem mesmo da naturalidade, né? Tudo no conjunto. Então, nós passamos também a época da harmonização, onde nós tínhamos o exagero, as transformações, onde você via um antes e depois, e às vezes até não reconhecia tanto a pessoa, parecia uma nova pessoa. Então, essa fase do exagero também tem mudado. Nós temos visto várias celebridades, influenciadores, até retirando esse excesso, porque acaba deformando, tira aquele padrão do que é belo, né? Porque realmente natural, acaba né? até desfigurando, dependendo dos casos, né? Então, essa tendência veio realmente para trazer essa sutileza, essa naturalidade, aquilo que realmente é belo, nos seus traços mesmo, na tua personalidade, evidenciando. Então é possível super a gente tratar as queixas do paciente de uma forma bem natural, indo e seguindo essa tendência. Sim. E se a gente fosse ver no lado da micropigmentação? Olha, a micropigmentação vinculada à harmonização facial, elas têm andado em conjunto, é um combo. E em meados de 2016 para 2017 já vinha muito com essa naturalidade. Porém, os pigmentos na época eles eram mais escuro, mais forte, mais, vamos dizer assim, denso. Dentro da paleta de index continham as cores verde, azul e até hoje eu vejo um pessoal com micropigmentação um pouco esverdeado. Né? Na época, quando começou essa maquiagem definitiva, os procedimentos duravam em torno de 5 a 6 anos. Até mais. Tem pessoas que têm procedimento que está aí 10 anos e não saiu. E então, com esse avanço todo dentro da área estética, dentro da harmonização facial, minimizou, né? Então, hoje os pigmentos eles estão mais clarinhos e fica mais natural. Vinculado à harmonização, é como se fosse a cerejinha do bolo, né? Então, às vezes a cliente ela faz uma harmonização botox
ou um preenchimento labial, mas ela tem uma fissura no lábio, ou ela tem uma falha na sobrancelha. Então aquilo que antes era muito voltado para a estética, hoje é muito mais voltado para correções. Né? Então a gente trabalha mais de uma forma assim, mais harmoniosa, pautando na simetria e buscando que fique assim, vamos dizer, um procedimento mais leve, sem perceber que você tem algo ali. Sim, eu vi até que você postou, tava assistindo, né? Da Hailey Bieber. Ontem. Gente, maravilhosa. E ela traz essa tendência, né? O Quiet Beauty, muito sutilmente, né? Sim. Que ela lançou a marca de makes dela e tudo mais, mas a jogada foi a beleza silenciosa. Né? E ela é pioneira nesse movimento Clean Girl, né? Que vem Nossa. bombando muito aí nas redes sociais. Demais. E que trazem tendências até da maquiagem, de todas as coisas. E a linha de skincare dela também traz muito sobre essa questão do cuidado. Isso eu acho muito interessante, né? Muito importante, porque o pessoal também às vezes foca muito na maquiagem, né? No pós. Pesado, né? Um negócio... E hoje, skincare é prioridade. Você ter essa liberdade, né? Pra você sair, você não precisar se preocupar tanto em mascarar e camuflar, porque sua pele já está tratada, é um exemplo. Sim. Hoje eu trabalho com a micropigmentação e assim, já teve casos de cliente chegar e a gente não fazer muita coisa, fazer tipo 2 fiozinhos num lado, 3 fiozinhos no outro, só para dar aquele detalhezinho simétrico. Recentemente eu atendi uma atleta, né, que ela anda de bike, e aí ela também caiu nessas idas e vindas andando de bicicleta, ela caiu e fissurou o lábio. Então ela teve que fazer uma cirurgia. Então a gente também está trabalhando nessa parte de correção da simetria labial dela. Então hoje em dia a micropigmentação nem está sendo tão estética, está sendo muito mais assim, uma correção. Sim, é muito bacana. E ver também que as mulheres pararam com essa neura de, nossa, tem que estar milimetricamente correto, né? Em cada passo de maquiagem, ou seja, em cada procedimento estético. Né? Hoje eu acho que as mulheres estão abraçando mais ainda essa causa da beleza silenciosa, e é muito bom isso, né, gente? E da individualidade. E da individualidade, porque cada um é singular. Sim, com certeza. Né? E o que o mercado da micropigmentação traz para essa tendência do Quiet Beauty? Seria mais essas correções, então, no caso? Correções, os pigmentos estão mais leves, as agulhas estão ultra finas, o que antes a gente usava uma agulha de 14 milímetros, hoje a gente usa uma agulha de 6. Tipo assim, é muito mais fino. Né? Antes era um pigmento que era usado até inclusive para tatuagem, hoje são pigmentos totalmente orgânicos, livres de materiais pesados, pigmentos que não é testado em animais, entendeu? É como se fosse um tratamento. A micro hoje não dura tanto como antigamente, ela dura a partir de 7 meses, é necessário fazer uma manutenção. Então entrou como um tratamento de crescimento de pelos e inclusive na parte de tratamento da mucosa labial. Então mudou bastante, sabe? O conceito que tinha antes de algo muito definitivo, de durabilidade, de algo pesado, hoje está cada vez mais leve. E assim, às vezes tem cliente que faz o procedimento e dali 7 meses ela não volta mais para fazer, porque a sobrancelha cresceu muitos pelos, a boca ficou um tom uniforme. Então é muito bacana. Eu posso falar isso como paciente, tá? Porque eu conheci o trabalho da Ana justamente por essa questão de naturalidade, já há uns bons anos atrás. E por querer buscar também essa questão estética, mas o que a gente tinha era muito exagero também, e coisas muito fortes, né? E eu, por exemplo, sempre tive um volume labial natural. Só que eu nunca tive contorno no meu lábio. Meu lábio sempre foi mais arredondado e muito pálido, sem coloração nenhuma. Então, eu sempre faço preenchimento, mas não no sentido de volumizar, só para contornar o lábio. Então, ele é um preenchimento muito sutil, exatamente o que as meninas estavam falando, pontual, naquilo que precisa ser corrigido. E quando eu fiz a micropigmentação labial com a Ana, trouxe uma tonalidade tão natural que as minhas pacientes começaram a reparar e falaram, nossa, mas é um hidratante labial que você está usando? Tem alguma coisa diferente. Mas tá com uma corzinha de saúde, o que você faz? Você passa alguma coisa? Porque eu não tô entendendo, não tem brilho, mas tá uma cor bonita. E era exatamente isso, de gerar essa dúvida dessa beleza natural, entre aspas, porque foi adquirida, mas que não é forçada. Exagerada. É uma coisa muito delicada. E eu nem imaginava que a micropigmentação ela poderia ser dessa forma. E tem uma questão também, que quando a gente começa a trabalhar nessa linhagem de naturalidade, automaticamente a gente começa a nichar o nosso público. É verdade. Então a gente começa a atrair realmente as pessoas que são ligadas com esse conceito, que não querem nada exagerado, que querem volume, que querem algo leve.
Então fica muito mais fácil o trabalho. Inclusive, esse trabalho que a gente tem tido também na micropigmentação, no clareamento e na remoção da micropigmentação. Então, usando agora ao nosso favor as tecnologias para suavizar, para que aquele procedimento que foi feito há anos atrás, como a Ana comentou, devido ao pigmento, né, que foi utilizado, então agora é muito mais fácil com as tecnologias clarear para que o trabalho, uma outra micro, seguindo essa tendência, seja bem feito e o resultado seja ainda muito mais bonito, sabe? Gente, que legal. E pensar, né, há uns 5, 6 anos atrás, a gente via micropigmentação, harmonização facial. Quando saiu, né, misericórdia, era cada foto que eu via, o pessoal parecendo uma caixa quadrada, assim, Um padrão, né? É um padrão. Que era mais bonito antes do que depois, né? Exato. Nossa, não, E aí muitas depois vezes que sim. o procedimento sai, parece que a pessoa fica com o rosto totalmente cansado, né? Exatamente. Então, eu vi esses tempos que o pessoal que fazia bichectomia, né, estão tudo retirando agora. Porque cai ou deixa flácido, assim, né? E aí acaba que o barato sai caro, né? Vai ter que refazer, provavelmente vai ter que fazer um preenchimento de botox, porque vai ficar com uma pele flácida, né? Uma pele mais caída. E aí a gente segue no ramo de que não vale a pena. Envelhece, né? Envelhece. E quais os benefícios, né? Ainda falando sobre micropigmentação, por exemplo, para uma mulher que se posiciona profissionalmente, né? Qual a importância da micropigmentação, assim, nesse sentido? Eu quis que você abordasse esse tema porque eu falo que a micropigmentação ela mudou a minha vida profissional. Eu era agente de viagens e eu tinha muita insegurança com o meu rosto, porque minha sobrancelha era extremamente falhada, eu não tinha final da minha sobrancelha, o rosto era super caído, assim, e eu era super nova, né? Quando eu conheci o conceito de micropigmentação, que ainda era bem no começo, era microblending, hoje é nanoblending, né? Mudou minha vida. Eu me senti uma outra pessoa, eu me olhei no espelho e me vi uma outra pessoa. E aquilo me despertou uma vontade imensa de fazer isso. Né? Ele me trouxe uma... Sabe quando te dá aquela vontade, assim, você muda? Não sei Vira uma explicar, chavinha na cabeça. como se fosse um posicionamento, né? E eu acho que os procedimentos, eles tendem a transformar, assim, a nossa vida, a nossa rotina. Eu falo porque eu já fiz procedimento com a Isa, faço procedimento com a Mari. Então, assim, muda a nossa autoestima de tal maneira que a gente passa a se ver de outra forma. Eu tenho cliente que fala, nossa, eu ia no mercado, eu não passava um batom. Hoje eu vou no mercado já é diferente, eu já me arrumo. Então, eu acho que os procedimentos estéticos, eles tendem a dar pra gente um poder, assim, E pra mulher é empoderamento. muito importante isso, né? Muda, Porque a gente se muda. sente muito capenga quando a gente tá... hoje, por exemplo, quando você vai sair da cama, não vai passar nada na cara, não tem compromisso que faça você se arrumar. Mas aí, pronto, basta um batom, né, se arrumar, ou até mesmo vestir uma roupa mais confortável, se olhar no espelho, se cuidar, realmente muda a forma, a perspectiva de como você vê as coisas, né? Eu acho que seria a palavra certa, uma autenticidade. Autenticidade. Tipo assim, você se vê de Quando forma você se diferente. descobre, né, assim, de fato. É uma transformação que acaba acontecendo de dentro para fora, né? Exatamente. Eu até falo muito para as minhas pacientes que esse cuidado, esse autocuidado, ele vem dos pequenos detalhes. Então, às vezes a gente vislumbra um procedimento, algo muito transformador, mas um detalhe, um realce na sobrancelha, um detalhe no sorriso que a gente olha pro rosto, a gente vê que ilumina, faz uma super diferença. O cuidado com os cabelos, fazem toda a As unhas é diferença. uma coisa que impacta muito pra mim. Muito, As desde unhas também. sempre. Desde sempre. Eu me sentia, parecia que se eu não pintava as minhas unhas, era uma coisa assim que eu tava incompleta. Eu sempre fui sabe? assim. E é uma coisa que eu carrego até hoje. É Então, muito se eu não fiz a unha por algum, você tem que dar uma aula, você tem que estar assim, ai meu Deus, eu não fiz. Até eu tô... esconde, né? Eu fico até. Mas com certeza, impacta muito pra gente, né? É muito bom. E, nossa, falando da unha, gente, como isso faz diferença, né? Tipo assim, quer ver uma mulher mal? Olha pra unha dela e ela tá sem fazer. Tem certeza que alguma coisa tá fora do lugar, Sim, né? sim, com certeza. E, gente, vamos pra terceira etapa, né? Que eu queria falar também. Como que a prática do dia a dia, porque facilita muito mais, né? Um sorriso bem feito, uma sobrancelha bem arrumada, né? Uma harmonização, mesmo leve que seja, do mínimo do procedimento. A prática do dia a dia, né? O que influencia? Na prática, em que sentido, assim, você diz?
por exemplo, os procedimentos que vocês fazem, né? Como que isso traz a praticidade, né? No que isso reflete na rotina do dia a dia? Eu acredito que assim, quando você faz tratamentos pontuais, né? Você gera assim a transformação e você também não precisa mudar a rotina daquela pessoa, né? Ela não precisa deixar de fazer as atividades dela normalmente. A gente consegue ter uma rotina no consultório, uma rotina de dia a dia mais tranquila, porque é o que a Ana falou, né? A gente atrai muito o tipo de público com aquilo que a gente oferece. Então as pessoas elas vão nos procurar exatamente por esse conceito, sabe, de naturalidade. Então as coisas elas ficam mais leves. Eu falo que o meu coração fica quentinho quando a pessoa entende a importância de cuidar muito bem da pele antes de injetar um monte de coisa, né? Então eu estava até conversando com uma paciente hoje que ela estava falando sobre isso, que depois de pelo menos 3, 4 anos que ela está cuidando da pele, do sorriso, agora ela está colhendo um envelhecimento bom. E ela falou, olha, nunca nem coloquei um ácido hialurônico no meu rosto para preencher. Eu falei, então é sobre isso. Mas é que as pessoas são tão imediatistas, né? Que acaba que quer o resultado muito rápido. Mas a gente tem uma prática, né, com o nosso cliente, com o nosso paciente, muito mais tranquila também por conta disso. É um conceito de tranquilidade como um todo, sabe? E até mesmo, eu fiz a sobrancelha recentemente, mas eu fiz na rena mesmo, né? Na rena não, né? Não é o certo falar rena, que a Beatriz é coloração. Coloração. Gente, praticidade total. Você já acorda, já tá pronta. pronta. Por exemplo, o lábio. Aquela questão de você tá com o lábio opaco, esquisito, gente casca, feio. Você pode estar sem batom, sem nada, mas tá com aquela coisinha de levinho, sabe? Vai na praia, também, né? você não mergulhou, você não vai ficar sem sobrancelha. Já tá mais ou menos. Já é um meio caminho andado, né? E é muito bom. Nossa, os cílios também nem se fale, né? Eu, assim, tô mais natureba ultimamente, mas os cílios, a sobrancelha... Você já ouviu falar de brow lamination? É um negócio que eu vou falar pra você. A Ana mudou minha vida com isso, porque, olha, então, é um tratamento pra sobrancelha que a minha sobrancelha é outra. E aí ela fica durinha no lugar, é isso? Fica, não É sai. maleável, assim, entendeu? Nota. Olha o marketing, gente, a propaganda. Entendeu? Mas é que é um conceito de naturalidade muito legal também. E que veio com muita força, né, Ana? Tipo, os pacientes eles não conheciam tanto. E agora eles procuram muito, porque dá esse up, sabe, na sobrancelha. O que a gente tava falando do botox, em conjunto, tudo. Porque não adianta, exatamente, você levantar o olhar da pessoa com a toxina, né, Mari? E a sobrancelha tá xoxinha. Então, quando você tá com a sobrancelha... A sobrancelha, ela dá essa abertura pro olhar, né? Deixa ele mais marcante, mas fica bem mais... E é um tratamento, tipo, super conservador, super interessante. Exatamente, muito bacana. Eu acho que eu vou dar uma passadinha lá no seu consultório. Mas eu queria também, né, falar sobre a feminilidade no meio do negócio. Porque aqui a gente tá falando sobre os procedimentos e tudo mais, mas o bacana é que vocês mexem dentro, assim, da autoestima da mulher, né? Queria que vocês trouxessem alguma experiência legal, porque eu tenho certeza que várias vidas são transformadas, né, a partir dos procedimentos que vocês fazem. Mas alguma história marcante que vocês têm como paciente, tanto no sorriso quanto na sobrancelha, ou em algum procedimento de harmonização? Peguei de surpresa? Eu tenho. Eu atendo público masculino, feminino, mas um fato muito marcante, que é uma cliente super bacana, que eu conheci o ano passado. Acho que ela não vai ficar brava de eu falar, até porque a gente conversa bastante, mas ela é trans. Fazer um procedimento numa trans pra mim foi super desafiador, porque é uma pessoa que tá passando por uma transição, né? Então, assim, é difícil, no caso, pra pessoa que tá passando por isso, e eu, como profissional, fazer com cuidado para que eu não vá alterar a identidade. Né? É bem desafiador. Então, pra mim, esse caso marcou bastante. Eu fiz um procedimento nela bem sutil na sobrancelha, bem sutil nos lábios, mas o que me marcou também foi que trans, ela é masculina, né, e tá se transformando em feminino. E uma das coisas que marca muito a parte facial são as entradas da cabeça, né.
Normalmente o masculino é mais aberto essa entrada. E aí eu fiz alguns fios, sabe? Imitando o cabelo. Que bacana. E assim, foi um trabalho que eu fiz pela primeira vez, uma trans, e eu tive que ter todo esse jogo de cintura de cuidado. Pra mim foi bem marcante esse trabalho. E eu tenho certeza que impactou muito também a vida com dela. certeza. Eu tinha que tomar muito cuidado com essa questão da transição, com o meu trabalho, e uma coisa que é nova, né? Trazer essa feminilidade, né? Esse olhar delicado. Tem que tomar muito cuidado. Eu tive um caso de uma paciente que ela sofreu um trauma, ela sempre andava a cavalo e um dia ela estava competindo, ela caiu e bateu a boca. E aí o que aconteceu foi que ela teve um trauma no dente, ela precisou tratar o canal daquele dente. E há alguns anos atrás, a gente está falando de mais ou menos 10, 11 anos atrás para mais, né? Os cimentos que eram feitos os tratamentos de canal, eles acabavam levando o dente a escurecer com o tempo, né? Um escurecimento bem expressivo, mais acinzentado, que mostrava que aquele dente estava totalmente diferente dos outros, né? E ela precisou fazer o tratamento porque era questão de saúde, né, do que tinha acontecido. E passou alguns anos, o dente começou a amarelar e aquilo começou a impactar muito na autoestima dela. E ela foi em vários profissionais, ela nem é de Bauru, ela é de Ouro Preto. Ela foi em vários profissionais, inclusive em clínicas renomadíssimas de São Paulo e tudo. E todas as pessoas falavam pra ela que ela precisava fazer uma faceta de porcelana e que não seria só nesse dente, porque era muito difícil corrigir um único dente, e que ela teria que fazer pelo menos de canino a canino, que a gente fala, pelo menos 6 dentes, né? E quando ela sentou na minha cadeira, ela veio pra Bauru pra passar comigo, ela falou assim, olha, você é minha última esperança. Porque falaram pra mim que você ia conseguir me ajudar. Sem pressão, né? Ela falou, você é minha única esperança. Se você falar pra mim que não tem como, tudo bem, eu vou fazer o que precisa ser feito. Mas eu gosto dos meus outros dentes, eu gosto também desse, problema é só a cor, né? Então eu conversei com ela, a gente fez alguns exames de imagem, né? E a gente sabe que nenhuma área da saúde, ela não é uma ciência exata. Então, como eu falei, o resultado vai variar de pessoa para pessoa, ainda de todo o contexto, todo o histórico do que aconteceu, né? E eu falei pra ela, não, vamos tentar uma determinada técnica que a gente clareie esse único dente, né? E aí a gente acabou clareando esse e os outros, e a gente conseguiu igualar esse dente com os outros. E ela permanece assim há 9 anos já. Então, vindo uma vez por ano, fazendo esse controle comigo. E foi uma coisa assim que trouxe tanto impacto pra mim, o impacto no sentido da confiança no meu trabalho, e de eu conseguir transformar aquilo que pra ela, sabe, de uma forma minimamente invasiva, sem precisar basicamente ajustar nada. E ela me falou uma coisa que me marcou muito. Ela falou assim, Isa, eu vejo que realmente são esses profissionais que fazem a diferença. Porque você poderia ter me vendido 6 facetas de porcelana e você me vendeu um tratamento muito mais acessível que trouxe o que eu buscava. Então não é sobre dinheiro, né? É sobre a transformação que você gera mesmo. Então acho que esse caso me impactou muito, muito. E eu vejo ela todos os anos, então assim, eu tenho esses remembers todos os anos dessa situação e sempre deixo meu coração quentinho. E o mais legal de tudo isso é a confiança. É a né? confiança. Que você vai construindo com os pacientes, né? Isso é muito incrível. Tem vários, né, pacientes assim que têm suas queixas, suas dores, não só pensando em alguma área que gostaria de tratar em específico. Muitos pacientes não se sentem confortáveis em tirar fotos, porque sente que não tem um perfil tão alinhado, às vezes pega desprevenida aquelas fotos, às vezes em alguma confraternização em família, e nunca tira foto mesmo, né? Eu tenho uma paciente que falaram pra ela, não era uma queixa, mas começaram a reparar. Nossa, e aquilo começou a entrar na memória, na mente dela, e aí, desde então ela travou. E foi um período de praticamente quase um ano, a gente tratando a pele, mas sempre mostrando e gerando essa confiança para poder proporcionar e tratar aquela que acaba sendo até uma ferida que a gente acaba gerando, né? E aí nós fizemos o procedimento no mento, que é o preenchimento do queixinho, que é uma região que embeleza muito a face da mulher, trazendo uma feminilidade mesmo, alongando a face e projetando. E faz 1 ano e meio que nós realizamos, e até hoje ela manda mensagem pra mim, a gente continua cuidando da pele e fazendo as manutenções, mas como foi transformador pra ela. Então a forma
com aquele procedimento que teoricamente foi tão rápido, tão simples de ter sido Mudou a resolvido, vida dela. mas que realmente impactou e mudou a vida dela. Hoje ela é, assim, super mais, não se importa tanto quando tirem fotos, algo dela, porque ela se sente bem. Então é realmente uma transformação. E você mexeu só no queixo, então? Só que Foi quando você postou ontem? não, foi outra paciente. Acabou aqui a professora. Nossa, Nossa, muda muito. A harmonização feita na dose. Exatamente. Nossa, a autoestima vai lá pontualmente, né? Pontualmente. Fica muito bonito. Não dá um Ctrl+C, Ctrl+V de todo mundo, né? Porque cada face tem as suas características. Então, respeitando isso, sendo pontual, sabe? A gente trouxe um doutor que ele faz implante capilar, né? E ele falou a mesma coisa, né? Cada um tem a sua singularidade. Que nem antigamente os procedimentos, né, de implante capilar fazia aquele molde assim, né? Implantava os pelos, caía, ficava aquele estufo assim. E aí todo mundo parecia a mesma caixa quadrada, né? E hoje em dia com a tecnologia, né? Na área de vocês também, a tecnologia avançou muito. E a gente consegue trazer um resultado hoje mais natural, né? E como isso muda vidas também, né? A gente vendo essas experiências, a gente vê que autoestima é tudo, né? Autoconfiança, você passar aquilo que você transmitiu, que realmente você é e o que você gosta de, né, transparecer. Sim, Se sentir bem com isso. impacta no trabalho, na convivência Em todos os pessoal, aspectos. em todos os círculos, como a Mari falou, essa paciente dela é muito mais confortável de fazer fotos, de estar com as outras pessoas. Então, assim, impacta o universo daquela pessoa como um todo, né? Sim. É uma área muito delicada que vocês mexem, né? É assim, que nem tratando uma ferida emocional. Né? Enfim, eu fico até... eu adoro falar sobre isso, porque a gente também, né, no ramo da fotografia, a gente acaba tratando muito isso. Por exemplo, tem gente que reclama, pega de um lado, meu perfil não é legal, pega de outro ângulo. E aí quando a gente mostra a foto, a pessoa se sente muito maravilhosa, muito bela e tal. A gente estava ontem fazendo a captação com uma das nossas clientes e ela reclamou pra gente, né? Porque a gente estava fazendo uma sessão com outro fotógrafo, o fotógrafo só pegava ângulo ruim, me sentia muito feia, nunca mais fiz foto. E aí eu decidi investir em vocês, né? E aí quando a gente mostrou o resultado, tadinha, a bichinha ficou feliz. Mas é muito bom isso, né? A gente acaba correlacionando as profissões. Saber ouvir, né? Nossa, isso é muito importante. Saber ouvir, porque vocês também acabam fazendo uma terapia com os clientes, né? Com os Porque pacientes. às vezes assim, a gente quer corrigir isso, mas é isso que tá incomodando. Tem que saber o que realmente pega ali na pessoa, né? Às no vezes é um indivíduo. detalhe. Gente, vamos fazer uma brincadeira agora. Completem a frase. O sorriso perfeito é... Sorriso perfeito, ele é natural. Ele é natural porque existem... Vou dar um exemplo também de uma pessoa... Agora eu tô super TikTok, tá? Antes eu não consumia, não gostava. E agora eu vejo que o algoritmo é muito melhor. Então ele me traz várias coisas bem o que eu gosto mesmo de consumir. E um sorriso que me chamou muita atenção, que traz essa naturalidade... É o sorriso da Sabrina Carpenter, que tá super em alta. E ela tem umas características dos formatos dos dentes dela. O canino um pouquinho mais pra frente, mas os incisivos um pouco maiores. E assim, toda vez que eu olho aquele sorriso, me chama muita atenção, porque eu falo, é lindo. E eu tenho certeza que ela deve ter... né? Sim, e que ela deve ter feito somente um clareamento. Então, essa naturalidade não mexe no que tá bonito, sabe? Muitas pessoas podem olhar e falar assim, não, mas não tá proporcional, mas tá com o rosto dela, com o conjunto todo, tá belíssimo. Se ela tentasse dar esse Ctrl+C, Ctrl+V, de facetar tudo, ia acabar totalmente. Então, assim, a naturalidade, com certeza, ela traz sorriso perfeito. Seja adicionando procedimentos bem realizados, ou até que a pessoa nasceu com aquele sorriso e vai cuidar ao longo da vida. Sim. Mas sempre dá pra melhorar, né? Sim, sempre sim, dá pra melhorar. sim. O segredo para um olhar marcante. Autoconhecimento. Falou tudo. Não vai completar a frase? A micropigmentação, gente. O maior mito sobre cuidados de pele é... Mito? Um bem clássico que eu falo é sobre pele oleosa, né? Questão de hidratação. Então, pele oleosa sim precisa hidratar.
Então a pele oleosa, ela é oleosa pela falta de hidratação. Exato. Se Olha, hidratar para equilibrar o óleo. Exatamente. Isso a gente consegue ajustar com um skincare, né, bem personalizado, desde do primeiro passo da higienização da pele, com um sabonete específico, um higienizador específico para a pele, que não vai remover essa oleosidade em excesso, e sim vai sendo complementar aos outros passos, e aí a gente entra com um hidratante, um veículo próprio para poder trazer esse conforto e repor realmente aquilo que a pele precisa. É até uma dúvida que eu tenho, né? Porque existem vários tipos de pele. O skincare também tem que ser direcional para cada tipo de pele? Com certeza. Por exemplo, cada produto para cada tipo de pele. Com certeza. E hoje nós temos ainda muito mais opção, né, nos dermocosméticos para tratar a pele até de adolescente, crianças, né, peles mais maduras, mulheres que estão entrando em menopausa. Então nós conseguimos direcionar muito melhor hoje com tecnologia, mais tecnológico mesmo nos cosméticos e nos dermocosméticos. Entendi. Nossa, interessante isso aí. O que acontece com quem exagera nos procedimentos? Honestamente, vai ter que remover. Exato. Daqui a um Bagacinha, tempo, né? Vai ter que remover. Às vezes gente, pode até agradar ser belo no momento, mas vai começar a incomodar. Vai. quanto tempo assim, por exemplo, passa para vocês... deixa eu reformular a pergunta. Fez um procedimento exagerado. Daqui quanto tempo que ele vai começar a se desfazer? Depende. Micropigmentação, no caso, vai passar pela... A Mari faz a remoção, né? Aí depende que ela vai analisar quantas sessões de laser vai ser para tirar com intervalo de 30 dias cada. Aí a pele se recuperar para, dependendo der, para fazer um novo procedimento. Agora, relacionado à cicatrização. depende da cicatrização. Agora na parte de dente, assim, não sei. Um clareamento para você conseguir, que nem eu falei, pelo menos corrigir, né? Pelo menos de 6 meses a 1 ano para você conseguir corrigir. Mas o que for de resina, leite, você consegue remover e refazer isso tranquilamente. Mas pensando em estrutura do dente mesmo, para respeitar essas questões, uns 6 meses pelo menos. E meninas, a gente está iniciando, né, a finalização. Eu queria que vocês deixassem dicas para as mulheres, deixassem os contatos de vocês também, né, onde elas encontram os serviços de vocês. Vou falar só uma dica que eu trago assim sempre para os meus alunos, para os meus pacientes, aproveitando que a gente está aqui. É o seguinte, tirem esse mito da cabeça de vocês que o café amarela os dentes, tá? Isso é o maior mito de todos, tá super liberado, não tem absolutamente nada a ver, o amarelamento ele é fisiológico, ele faz parte do envelhecimento. Então assim, tá super liberado você tomar o seu café e fazer o seu clareamento, que tá tranquilo. Então essa dica é uma dica de ouro. E vocês têm acesso ao meu trabalho, aos meus casos, aos cursos para outros profissionais da saúde, para dentistas. No meu Instagram vocês encontram todas essas informações, que é @doutora.isa com S Bueno. Aí lá tem tudo. Gente, eu adoro café. Ainda bem que liberou isso. Liberadíssimo. Nossa, amei. Amei. Vamos pro quarto aí. Bom, a minha dica é que assim, deixe para cuidar dos seus procedimentos com quem entende. Principalmente da sua sobrancelha. Cada pelinho é muito importante. Um pelinho tirado errado demora muito tempo para crescer. E a falha ali pode se tornar ali por longo tempo. Você pode encontrar meu trabalho na clínica Naucana. Eu tenho meu agendamento online também através do meu Instagram, na Rodrigues Micro. É só entrar lá. Lá você consegue agendar os procedimentos e agendar a avaliação e vai ser um prazer te atender. E o melhor conselho que eu acredito que acaba englobando um pouco todo o nosso trabalho é que a prevenção sempre vai ser o melhor tratamento. Eu prego isso para todas as minhas pacientes. Então, o gerenciamento do envelhecimento acaba sendo muito mais sutil quando nós visamos a longo prazo. Então, essa questão da individualidade acaba sendo um fator onde a gente consegue personalizar um tratamento para cada um, né? E vocês encontram o meu trabalho também através da plataforma do Instagram, é doutora.mariana.f.oliveira, e todas as informações também estão lá.
Meninas, eu queria agradecer a presença de vocês. E pra gente voltar no outro dia pra falar sobre outros assuntos, né? Sim. Hoje o assunto foi pra descomplicar mesmo, o que que é a beleza silenciosa, né? E... Gente, é isso. Queria agradecer mesmo. E é isso. Até a próxima. Até. Até.